Bom dia, queridos, fiquem à vontade. Registrar a presença do pastor Jonatas, pastora Renata, missionário André. Já está profetizado, tá? Abra sua Bíblia em Mateus 6, texto que a gente vai estar falando hoje. Pode ficar sentado um pouquinho, a gente já começa. Bispo Sérgio, quem lembra do Bispo Sérgio de Campo Grande? Amém. Quando ele esteve aqui em Viçosa, a gente foi uma preleção dele lá na universidade, e interessante que quando ele fala para as pessoas, e lá tinha algumas autoridades, juízes, promotores, professores, diretores, e algumas pessoas da cidade envolvidas com a questão estudo. E em determinado momento da palavra dele, ele fala assim: você por acaso tem alguma coisa contra que eu fale de Deus? Aí a pessoa, não. Aí ele fala assim: registra na ata. E mais tarde ele fala assim: alguém tem alguma coisa contra que eu fale o nome Jesus? Não. Registre também na ata. E essa manhã eu quero falar para a igreja: você tem alguma coisa contra em falar venha o teu reino? Então registra na ata dos céus. Está registrado na ata dos céus que você não tem nada contra em falar venha o teu reino. É o nosso tema dessa manhã e da noite também. E às vezes assim a gente tem um pouco de medo de falar isso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Mas é algo assim tremendo para as nossas vidas. E esse texto em Mateus 6, nessa oração que Jesus ensinou, a gente vê assim que ele não ensinou uma pessoa a pregar, não tem, mas ensinou a pessoa a orar e deu exemplo de oração. Mas o que eu quero estar trabalhando nessa manhã é realmente a questão da chegada do reino de Deus. Isso tem sido muito marcante na minha vida. Eu preguei isso um pouco assim resumidamente no Tadel. E quero estar assim pedindo a graça do Espírito de Deus para que desenvolva isso, para que o Senhor realmente me dê graça, me dê entendimento, ordene as minhas ideias, meu coração, para que possa passar isso para a igreja, naquilo que Ele tem ministrado no meu coração. Mateus 6,10, vamos ficar em pé, só um versículo. A palavra diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Pai, nós queremos te pedir a graça, Senhor Deus, o discernimento, a revelação, a compreensão da tua palavra nessa manhã. Que o nosso coração, Pai Santo querido, esteja mesmo pronto, Senhor Deus, um coração assim quebrantado diante do Senhor. Como ouvimos estes louvores, Pai, que tem marcado, Senhor Deus, a nossa vida, Pai Santo querido, tem marcado o nosso entendimento, tem aberto o nosso coração, Senhor Deus, para que a tua palavra chegue, Senhor Deus, para que o teu reino venha, para que, Senhor Deus, Pai Santo querido, todas as coisas referentes a esse reino também venha, Pai Santo querido. E nós oramos nessa manhã, Deus, para que o Senhor aquiete o nosso coração, para que o Senhor, Pai Santo querido, possa mesmo falar de uma forma grandiosa, sobrenatural, Senhor Deus, graciosa, Senhor Deus, Pai Santo querido, e que nós estejamos assim prontos para te ouvir, Senhor Deus. Nós te louvamos e glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode ficar à vontade. Quero fazer 3 perguntas. Assim, por que Jesus nasceu? Por que Jesus andou e viveu como homem? Por que Jesus morreu e ressuscitou? Esse enfoque passado nós tivemos aqui, o último enfoque que nós tivemos com o pastor Elias, lá de Patinga, ele falou sobre cristologia. E foi muito interessante para quem esteve presente, porque realmente é uma coisa que descortina muito a nossa visão. Principalmente Jesus homem, Jesus Deus. Como é que ele relaciona isso? Como é que ele vive? Como é o comportamento? Como é que a gente tem que observar isso em relação a Cristo? Às vezes a gente imagina que determinadas coisas ele fez
só em relação ao homem e outras em relação a Deus. Mas foi muito interessante. Eu te convido que você, que ainda não participou desses treinamentos, venha por curiosidade mesmo. Não venha querendo ser um teólogo, não venha querendo aprender coisas grandiosas, mas venha por curiosidade. E de repente essa curiosidade que você vai ter, ela vai estimular você realmente a buscar mais, a conhecer mais, e foi realmente muito bom. Os irmãos que tiveram presente podem testificar disso aí. E essa palavra, quando o Senhor fala para os discípulos, venha o teu reino, é muito interessante porque lá no versículo 2:7 de Lucas, a palavra fala assim que Maria estava grávida de Jesus, e ela sai caminhando em direção a Belém, de Nazaré para Belém, porque havia alistamento naquela época. E havia uma convocação para todas as pessoas estarem indo a Belém para fazer esse alistamento, essa convocação, esse recenseamento. E ela estava grávida. E quando ela chega em Belém, ela começa a procurar alguns locais para ter a criança. Já era um momento de dores, era um momento de parto. Né? E ela chegava no lugar, tipo uma pousada, tem vaga? As pessoas falavam, não tem. Chegava no hotel, tem vaga? Não tem. Chegava numa casa em que as pessoas acolhiam, né, viajantes, tem vaga? Não tem. Todos os locais que ela chegava, a resposta era a mesma, não tem vaga na estalagem. Sabe, isso é uma coisa assim que, isso começou a falar muito no meu coração. Essa palavra, ela está dita há centenas de anos, milhares, 2000 anos, mais de 2000 anos. Mas ainda hoje é uma palavra assim muito, muito presente, uma palavra assim muito real nas nossas vidas. Muitas vezes o Senhor está perguntando para nós, há vaga na estalagem? A resposta quase sempre é, não há. Não tem vaga na estalagem. Coração, quando o Senhor fala em Apocalipse lá também, você tem uma porta aberta que eu possa entrar? Sinto muito, Senhor, não tem uma porta. Ela está fechada. Isso deixa para a gente algo que nos preocupa nesses tempos. Algo, Senhor, que realmente assim, que a gente vai pensando, vai, como diz lá na minha terra, vai matutando. Saber por que essas coisas assim, por que o coração está bloqueado, por que a mente está bloqueada, por que as pessoas protelam, elas acham que quando chegar a uma determinada idade, então elas vão poder se entregar ao Senhor, vão poder realmente se render a Ele. E a resposta é sempre a mesma, não há vaga na estalagem. E eu imagino assim que isso também demanda muito, porque se essa pessoa disser, não, tem vaga na estalagem. E aí tem uma coisa muito interessante. Quando essa pessoa fala, tem vaga na estalagem, ela está dizendo assim que venha o teu reino. E queridos, e aí o bicho pega, como diz o ditado. Porque quando você fala, tem vaga na estalagem, onde esse Cristo vai nascer, e esse rei vai se manifestar, e esse reino também vai se manifestar, ele vai trazer consigo também tudo aquilo que pertence a esse reino. Aquilo que a gente prezava tanto, aquilo que a gente gostava tanto, aquilo que a gente realmente costumava esconder como uma coisa preciosa no nosso coração, na nossa mente, né, na nossa casa, não serve mais. Quando vem o reino, ele traz os seus utensílios. As coisas que nós temos em casa não servem mais. Talvez seja por isso que muitas pessoas na época de Cristo falavam assim, não, sinto muito. Imagina uma pessoa na sua casa, um visitante na sua casa, por mais íntima que essa pessoa seja, quando ela chega na sua casa, ela muda a rotina. Não é assim, Augusto? Se você acordava 8 horas, você passa a acordar 7, porque está preocupado, você vai ter que atender, você vai ter que fazer café, você vai ter que fazer alguma coisa para aquela pessoa. Quando ela acordar, você tem que estar ali. Até mesmo para não constranger, porque se você fica dormindo, ela fica também. Então ela muda a rotina. E assim, eu vi isso quando estive em Santarém, fiquei na casa de irmãos lá.
Assim, todos os locais que eles iam, a gente tinha que acompanhar. E eles viviam em função da gente, eram 3 pessoas, 4 pessoas. Mas muda a rotina da casa, o casal não tem mais aquela privacidade, digamos assim, a família. Então, quando o reino chega, quando o rei vem, realmente assim, essa rotina ela vai ser alterada. E muitas vezes a gente não quer que isso aconteça, porque mudança, nem todos nós gostamos. Quando chega alguma coisa diferente, a nossa tendência realmente é pensar várias vezes: será que vai dar certo? Será que eu quero isso mesmo? Será que isso é de Deus? Porque vai mudar, vai mexer com alguma coisa. Versículo 12, 31 de João, quando o Senhor fala isso, a gente vai ler. E é interessante que algumas pessoas, quando a gente esteve ouvindo essa palavra sobre cristologia, vem alguma coisa assim na nossa mente, João 12, 31. Vem alguma coisa na nossa mente assim que, quando Cristo chegou, era importante, assim, é importante a gente perceber isso. Quando Cristo veio, a gente pode entender que também veio o reino. Por que então ele pediu que os discípulos orassem desse jeito? Por que ele falou isso? Por que ele disse, venha o teu reino? Por que ele ensinou isso? E a palavra em 12:31, João, fala o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Não pode no mesmo lugar realmente 2 reinos. Por isso que incomoda. Quando vem o reino de Deus, é necessário que o outro reino desapareça, saia, vá embora. Quando a palavra diz que ele nos tirou do império das trevas, é porque ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não tem como permanecer a mesma coisa. São coisas distintas. Elas não conjugam. São polos diferentes. Também no versículo 16, 11, fala que o príncipe deste mundo já está julgado. Vindo esse reino, querido, assim, muitas vezes a gente vê o Senhor falando coisas desse tipo. Quando eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, é declarado sobre essa pessoa que é chegado o reino de Deus. Já ouviram isso? Já leram isso? Toda vez que você ora por uma pessoa e essa pessoa é curada, você está declarando para ela que o reino de Deus é chegado. Toda vez que você visita uma família, que você ministra nessa família, e essa família é ordenada daquilo que vivia, você está declarando que é chegado o reino de Deus. A estrutura, ela se rompeu. Não é mais a mesma. Quando uma cidade é invadida pelo Evangelho, quando realmente as pessoas entendem isso, quando os bares estão acabando, quando os prostíbulos estão acabando, quando aquelas coisas ruins de determinados lugares estão acabando, é porque o reino de Deus é chegado. Não tem como o reino de Deus estar presente naquele lugar, vivendo com todas aquelas mazelas. Aí você pode falar assim: mas acontecem em algumas situações. Pode acontecer, mas é porque não tem vaga na estalagem. E aí, quando você fala que não tem vaga na estalagem, então você concorda, você começa a dividir as mesmas coisas. Você começa a conviver com as mesmas coisas. Mas quando você fala, tem vaga na estalagem, então não tem como realmente permanecer a mesma coisa, mesmo sempre. Outra coisa também, Jesus foi a solução de Deus para lutar com o inimigo. Muitas vezes a gente vê, até mesmo no nosso meio. E olha que coisa interessante, queridos. Coloca isso no teu coração. Às vezes a gente ouve, já falei isso também, já ouvi, já falei, vou amarrar demônio, eu vou destruir, eu vou entrar e vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou colocar debaixo dos meus pés, não é assim, pastor? Principalmente os carismáticos aí mais afoitos,
Então, assim, a gente tem essa mania de orar desse jeito, e declarar, e fazer aquela coisa, e aquele negócio. Mas sabe de uma coisa? Olha que coisa interessante. Quando ele chegou para estabelecer esse reino na terra, ele não fez estardalhaço, não. Ele não declarou para Satanás que ele ia destituir Satanás de uma forma assim, abrupta, rápida. Ele não falou para Satanás que ele ia amarrar, não. Sabe como ele fez? Como mineiro. Parece até que Jesus era mineiro. Ele foi fazendo, cercando. Como? Curava um aqui, libertava outro cá, salvava outro ali. Quando Satanás percebeu, ele estava perdendo. Estava sendo despovoado. A autoridade que ele tinha no mundo estava perdendo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe como a igreja se comporta? Desse jeito. Sabe como a igreja de Atos se comportava? Desse jeito. Ora aqui, abraça um ali, sorri para o outro acolá, come com o outro aqui, visita um outro ali. Quando você percebe, 3.000, 2.000, 5.000, e eu não vi uma glória a Deus. Desse jeito, queridos. É assim, quando esse reino chega, ele vai acontecendo dessa forma. Devagar. Sutilmente. Quietamente. E Satanás acha que ele ia chegar lá fazendo aquele barulhão, tá, aquele negócio, anjos por ali, né, e bandas de música. Não. É exatamente indo no âmago que a gente vai despovoando o inferno, sabe? Não é muitas vezes na gritaria, não é muitas vezes no afoitamento, não é muitas vezes, né, nas coisas que chamam a atenção. Às vezes é muito barulho e a gente não faz muita coisa. Mas, quando realmente o reino de Deus chega, ele nos ensina como agir nessa situação. Uma outra coisa também, Jesus estava falando para os discípulos, quando ele disse essa palavra, venha o teu reino, que o maior ponto de pressão é o meu coração, é o seu coração. A palavra diz que do coração procede muitas coisas, vida e morte, bênção e maldição. Da forma como você recebe, da forma como você entende isso, da forma como você aceita uma palavra, isso pode ser vida e pode ser morte também. Pode fazer a diferença em você ganhar uma cidade ou perder uma guerra. A gente vê lá em Números 14, 25, 40, se não me falha a memória, quando eles renegaram aquela palavra de Deus para entrar em Canaã e conquistar Canaã, e que eles trouxeram aquela informação de que era impossível aquilo acontecer. Aquilo foi fundo no coração de Deus, e Deus falou para eles assim, olha, vocês desçam agora para o deserto. Mas aí vem aquela coisa de você não querer se arrepender, ou pelo menos achar que se arrependeu, né? Porque o arrependimento está sempre conjugado com obediência. Não tem arrependimento sem obediência e submissão. Ah, eu me arrependi, mas continuo fazendo a mesma coisa. Não tem, não existe. E aí o que acontece? Em vez de eles voltarem para o deserto, eles falaram para Moisés, olha Moisés, nós vamos subir e vamos conquistar, isso era tarde demais. Ontem eu estava falando para os homens, num texto lá de Lucas 14, sobre a grande ceia, que o Senhor ele nos dá oportunidades. Quando Ele nos chama para uma ceia, para uma proximidade, para uma intimidade com Ele, Ele manda pessoas para falar assim, olha, em tal lugar vai acontecer isso, eu preciso de vocês lá. Ele dá um aviso, preliminarmente. Depois que tudo está pronto, Ele manda de novo aqueles arautos outra vez, para falar assim, olha, está tudo pronto, se acheguem, venham, participem. Eu escolhi vocês, vocês são eleitos, são preciosos. Mas de repente a pessoa assim, não tem vaga na estalagem. Deixa para outra hora, Senhor. Eu comprei um campo, eu preciso ver como é que é. Eu comprei 5 juntas de bois, deixa eu ver.
Eu me casei e não era contra, porque a lei permitia que uma pessoa casada ficasse 1 ano lá curtindo a sua esposa, seu marido. Não era isso, era um espírito de independência mesmo. Não bloqueava a pessoa para um relacionamento social, para uma ceia, por exemplo. Bloqueava para ir para a guerra, não permitia. Mas era independência mesmo. Mas olha, tem um versículo lá que ele fala assim que não havia segunda chance. Não teriam segundo convite. Assim como esse povo lá no deserto, Deus falou para eles, olha, vocês vão para o deserto. E eles, não, agora nós vamos guerrear, nós vamos vencer esse gigante, tarde demais. E eles tentaram isso e foram derrotados, porque Deus não estava mais naquele negócio. E a sua palavra não ia mesmo voltar atrás. Uma outra coisa interessante, que quando nós dizemos, venha o teu reino, abrir mão de coisas que a gente gosta, coisas não tão boas, limpar cantos escondidos das nossas vidas, é necessário. Nos entregar realmente sem limite, sem condição, é necessário. Porque esse reino, ele não vai permitir isso aí, ele não gosta de parte da sua vida, ele quer tudo. Pastor Carlos Ortiz, Juan Carlos Ortiz, ele fala que quando você vai a Cristo, ele não quer só a pessoa, ele quer tudo. Ele quer ser Senhor de tudo. Ele quer que esse reino traga tudo que ele tem. O que você tem realmente não serve mais. E aí a gente prefere manter esse contato com ele à distância, como a gente sempre faz. Relacionamento é bom, mas o cara lá e eu aqui. Eu prefiro me relacionar com ele de uma forma boa, mandando um e-mail, Facebook, WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido, porque é muito bom, não tenho contato com essa pessoa. Algumas vezes nós pensamos em relação ao reino de Deus, ao rei, e as coisas do seu reino dessa forma. É muito bom o reino lá, eu gosto muito, aprecio muito. Tremendo, maravilhoso, mas ele lá e eu cá. Porque se ele vier cá, então eu tenho que me render, tenho que me entregar, o meu coração tem que estar rendido. Aquelas coisas que eu achava que valiam tanta pena, meu temperamento, que eu defendia tanto, morreu. E o pastor Juan também fala assim, que a primeira coisa que acontece na vida de um discípulo, grava isso no teu coração, é a morte. Se você tem um discípulo que ainda está assim, cheio de vontade, cheio de ziquezira, cheio de coisas, cheio de não me toque, cheio de essas coisinhas bobas, não morreu, não é discípulo, está vivo. Para você ser discípulo tem que morrer. Você pode perguntar para mim, então você morreu? Mais ou menos. Porque nós precisamos realmente morrer. Para sermos discípulos, a gente percebe isso quando o nosso discipulador mexe na ferida, a gente vê que dói. Mas precisamos morrer. Precisamos morrer. Uma outra coisa interessante, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que fazer a vontade de Deus? Ele disse isso para os discípulos. Aqui na terra como nos céus, mas por que fazer a vontade de Deus? O que isso traz de vantagem para a gente? Muitas pessoas acham que não vale a pena, E aí assim, eu prefiro ver o meu campo, eu prefiro me casar, eu prefiro, nada contra casamento, eu prefiro cuidar dos meus bois, mas eu não quero me envolver com isso, porque fazer a tua vontade realmente me custa caro. E aí assim, porque nós precisamos realmente fazer a vontade de Deus, porque não somos de nós mesmos, mas de Cristo. Isso está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Porque a única forma de arrependimento e submissão
Isso a gente vê também nesse texto de Números 14, 25, 40. Porque a vontade humana tem que submeter à vontade divina. Lucas 22, 42. Quando ele fala assim, Senhor, ou Pai, se possível, passa de mim esse sofrimento. Contudo, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. A vontade divina submetida à vontade humana submetida à vontade divina faz muita diferença. Às vezes nós queremos realmente excluir a vontade divina das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, da nossa convivência, e ficar só a nós. Eu vou quando quero, eu faço quando quero, respondo o que eu quero, eu ajo como quero. Se tem uma coisa que não funciona no reino de Deus, realmente é isso que a gente chama de vontade humana. Porque quando o reino é chegado, quando você diz que tem vaga na estalagem, você está fazendo uma procuração para ele, assinando em branco, e dizendo, olha, você vai escrever nela o que você quiser. Senão não vale a pena. E aí nós vamos viver uma vida realmente complicada. Emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Uma outra coisa, para nos conformar com o seu sofrimento, morte e ressurreição. Está lá em Filipenses 3:10. A palavra diz que o discípulo, ele não pode ser maior que seu mestre. Se ele sofreu, nós também vamos passar por situações assim. Se ele realmente pregou, se ele anunciou, se ele clamou, se ele ensinou, nós vamos fazer a mesma coisa. Se ele se submeteu, se ele se rendeu, nós vamos fazer a mesma coisa. Porque é chegado o reino de Deus. E as perguntas, por que Jesus nasceu? Primeira coisa assim que a gente pode entender, por que ele veio, é para que o reino dele fosse implantado entre nós e destituir Satanás. Por que eu tenho esse entendimento? Por que eu tenho essa ousadia de pensar que agora eu estou fora desse reino de trevas? Exatamente por isso. A palavra fala em Hebreus que nós temos que entrar realmente agora com ousadia diante do Senhor. Nós não temos mais limite para isso. Quando você diz a vaga na estalagem, então realmente você não tem limite mais para isso. Outra coisa interessante, por que Jesus andou e viveu como homem? Para morrer e matar o pecado em seu próprio corpo, triunfando das obras de Satanás. Se você ouvir, se você ler, você vai ver que ele nasceu na rua. Ele viveu na rua, ele pregou na rua e morreu fora da porta. Isso tem muita coisa a dizer para a gente. Filipenses 13:3, Hebreus 13:3, te dá alguma ideia disso. Tudo isso que realmente acontece é porque o reino de Deus chegou. A igreja se manifesta assim porque o reino de Deus chegou. Em 94, 95, mais ou menos, teve um irmão, o irmão Cardoso lá em Boa Vista, ele falou que ele tinha tido uma visão, ele com a esposa que era missionária, tinha tido uma visão que haveria um grande avivamento do norte. Eu, como sou de Boa Vista, criei que seria de Boa Vista. Lá um grande povo, um grande movimento vai acontecer. E trouxe uma palavra lá, mostrou em gráficos como é que a coisa ia acontecer. Alguma coisa parecida com células, não era células, era mais uma casa de abelha, um favo, realmente aqueles negócios lá sextavados. Mas hoje a gente vê realmente assim, muita coisa vindo do norte, sabe? A pergunta poderia assim, do norte pode vir alguma coisa? Pode. A gente vê realmente assim, os irmãos ali de Belém, de Manaus mesmo, né? Boa Vista, o evangelho crescendo muito. Então assim, Deus realmente, Ele quer se manifestar nos locais em que as pessoas dizem para Ele, locais em que as pessoas reunidas, as igrejas reunidas falam para Ele, tem vaga na estalagem. Pode vir, Senhor.
pode trazer os teus utensílios, pode trazer as coisas do reino, pode inundar a minha vida, pode fazer alguma coisa sobrenatural, pode mexer com a minha estrutura, pode fazer. E aí a gente vê homens, né? Eu estava falando não sei com quem, um desses dias, não sei se com Moisés, com Caio. Antes a gente via esses grandes pregadores, eles chegavam de jatinho, chegavam de helicóptero, não passavam no meio das pessoas, tinha uma entrada privativa, né? Tinham segurança. Pessoas muito abençoadas, mas que não viviam no meio do povo. Não andavam no meio do povo. Eu assisti uma pregação do Billy Graham, pessoa extraordinária, com ministério de cura extraordinário, mas não estava no meio do povo. Hoje os nossos pastores, esses homens profetas dessa época, eles estão ali no meio do povo, você nem conhece. Alguém que foi no Congresso de Santarém, ou de BH, ou de Fortaleza, ou de São Paulo, qualquer que seja, daqui mesmo de fora, você vai estar vendo o pessoal no meio do povo. Pessoas que pregam em vários países. Época, querido, de a gente realmente assim ser muito parecido, sabe? Eu espero, eu creio, tenho um sonho que um dia a gente vai ser muito parecido. Não sei se eu vou ver, mas eu estou realmente assim, crendo, orando e preparando meus netos, eles vão ver. Se eu não ver, eles verão. Pessoas realmente que não fazem conta da sua vida. Você vê, por exemplo, um Joel da vida lá, tirando foto lá com o meio das pessoas, não tem segurança, não chegou de jatinho, não chegou de helicóptero. Eu gosto disso. Eu gosto de pessoas assim. E o meu coração realmente tem clamado para que a igreja aqui seja assim. Outro dia eu estava falando com os irmãos que o apóstolo Paulo teve 2 igrejas, que ele escreveu suas cartas e ele não, fala em Espiranga, ele não precisou apresentar credenciais. Eu sou apóstolo Paulo, servo de Deus, de Cristo. Mas ele escreveu assim: Paulo, irmão, a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Eu creio nesse dia em que a gente não vai precisar mostrar credencial para ninguém. Quando chegar esse dia, realmente, nós estamos naquele ministério uns aos outros. Isso faz muita diferença. Para a igreja faz muita diferença. Uma outra coisa interessante, por que Jesus morreu e ressuscitou? Para ser Senhor de vivos e mortos. Se você pegar Romanos 14, 7, 9, 2 Coríntios 5, 15, 17, você vai estar vendo isso. Para ser Senhor de vivos e mortos. Ele só pode ser Senhor de vivos e de mortos quando a gente realmente declarar para Ele que a vaga na estalagem. Uma palavra interessante, quando Moisés, naquela situação crítica entre mar e o exército de Faraó, e a palavra diz que ele clama a Deus, ele começa a orar ao Senhor, dizendo assim que aquele povo veria realmente o que aconteceria. E Deus fala com ele algo assim: olha, Moisés, o meu reino é chegado. Por que clamas a mim? Fala a Israel que marche, diga a Israel que marche. Diga a Israel que não olhe para trás, diga a Israel que não temas. Mas como marchar se o mar está na frente? Como não olhar para trás se atrás vem um exército fortificado? Como não olhar para trás se a gente está prestes a voltar para a escravidão outra vez? Eu só posso pensar
Uma coisa, queridos, Deus estava mostrando para Israel, estava mostrando para Moisés, que nós temos que caminhar com olhos abertos. E eu quero que a igreja caminhe com olhos abertos. Eu quero que você olhe realmente, quando você estiver numa situação assim, saiba que você tem um Jirê, saiba que você tem um Rafá, saiba que você tem um Shalom, saiba que você tem um Raá, saiba que você tem um Sebaiote, saiba que você tem um Chamar, saiba que você tem um Adonai, saiba que você tem um Eu Sou. Nada do que você precisa realmente, você não possa encontrar uma solução em Deus. Tudo que você precisar, você tem uma solução em Deus. O que precisa, a vaga na estalagem. Senhor, tem vaga na estalagem. Deixa nascer nessa estalagem o rei. E traga para essa estalagem também os seus utensílios. Senhor, eu não sou mais de mim mesmo. Já não sou eu que vive, mas é o Senhor que vai viver. O Senhor que vive. É muito interessante, queridos. Eu tenho declarado aqui, tenho declarado para as reuniões nossas, que nós estamos vivendo tempos diferentes. Tempo de pressão, pode ser, mas tempo de avivamento. Tempo de coração rendido, tempo realmente de um povo aliançado, tempo em que a gente vai estar juntos, tempo que a gente vai estar adentrando essas ruas por aí, essas cidades. É o que diz esse texto lá da grande ceia. Se as pessoas que nós estamos buscando, elas não estão atendendo, se aquilo que Deus está oferecendo para aqueles escolhidos e eleitos não estão respondendo, Ele vai procurar aleijados, Ele vai procurar coxo, vai procurar cego, pessoas excluídas, que ninguém dava nada por elas. Ele vai entrar nos prostíbulos, Ele vai entrar nas bocas de fumo, Ele vai trazer, mas Ele vai fazer. Não tenho dúvida que Ele vai fazer. A única coisa que eu não desejo para a igreja é que a gente esteja fora disso. Nós precisamos estar dentro desse negócio. Nós precisamos deixar de ser espectadores, ser participantes, de ser ouvintes e praticantes. Nós precisamos chegar juntos. No dia que o Senhor voltar, eu quero que a igreja suba toda. Não quero percentuais, não imagino percentuais. Mas quero realmente assim, nós fazemos esse trabalho, nós queremos todos. Porque senão, seguramente a gente vai estar lá, se a gente for na primeira leva, e eu creio que vai, e falar, onde é que está fulano? Onde é que está aquele que esteve tanto próximo de mim? Vai ser difícil.